Bem-vindos ao 14º episódio do podcast da InfoSign, que é a plataforma de divulgação de comunicação visual, impressão digital, estamparias e afins. Eu sou o Luiz, sou editor do portal infosign.net.br. Do meu lado, Eduardo Yamashita, o nosso consultor. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado e bem-vindo, Du. Hoje a gente vai falar de um assunto também que é muito popular e interessante para o nosso mercado, que é a impressão digital látex. E para isso a gente convidou o Thiago Fabrini. Bem-vindo, Thiago. Legal, obrigado. Prazer estar aqui com vocês, né? Estar aqui contribuindo para o conhecimento aí do pessoal que está nos assistindo. Prazer estar aqui com o Eduardo. Bem-vindo, Thiago. Valeu. O Thiago Fabrini, ele é especialista em aplicações de impressão HP. Atua no mercado de grandes formatos há mais de 20 anos. Trabalha junto com revendedores, clientes e parceiros. E também busca auxiliar clientes na criação de novas aplicações para impressão de grande formato, comunicação visual, estamparia também, né? Porque vocês também fazem um trabalho com o pessoal têxtil. Enfim, tem um currículo aí... Bem pequeno, com certeza bem conhece pequeno, bastante de impressão látex, né? Exatamente. Estamos aí no mercado já faz tempo. Uma das pessoas mais gabaritadas para falar sobre o assunto, né? Tiago, justamente por isso, você pode dar para a gente um panorama de como está a impressão látex da HP, de grandes formatos, assim, desde Talvez o lançamento dela? Né, da tecnologia, né? Começar com a tecnologia látex, né? Porque foi um desenvolvimento da HP, né? Então, assim, você pode dizer para a gente como é que foi essa... Quer dizer, só para contextualizar, antes mesmo de vocês terem a látex, vocês trabalhavam já com solvente, né? Exatamente. Então, vocês deixaram o solvente de lado para justamente... trabalhar com a látex, e é uma tecnologia patenteada desenvolvida por vocês, né? Exatamente. A gente começou com impressão de grande formato com a nossa linha DesignJet. Então, no passado, a gente continua com essa linha, na verdade, né? Mas a gente fazia comunicação visual com as impressões de grande formato, com as impressoras de grande formato à base de água. Então, a gente tinha as DesignJet 5000, 5500. Provavelmente quem está assistindo aqui, quem é da velha guarda aí, vai conhecer bastante sobre esses equipamentos. A gente também tinha a nossa linha voltada mais para impressão CAD, né, de desenhos técnicos. Tem muita gente que comprou a DesignJet 500 como sendo a primeira impressora do birô de impressão, né? Então, a gente está nesse mercado já de longa data, né? E em um certo momento começou-se, né, surgiram as impressoras solventes, a HP também teve solvente, mas a HP foi sempre um pouco reticente para entrar nesse mercado porque a gente é muito pró-meio ambiente. A gente preza muito pelo mundo, pela sustentabilidade, e a gente sabe que a tecnologia solvente, né, mesmo a tecnologia UV, elas são agressivas, né? Mas, enfim, em um certo momento foi uma necessidade, né, do mercado. Não existia uma tecnologia que conseguisse entregar a resistência necessária para a impressão de ambiente externo, junto com um baixo custo de impressão. Então, a HP acabou também entrando no mercado de solvente, entrando no mercado de UV, né? As primeiras DesignJets que utilizavam tinta solvente eram as 8.000, 9.000, 10.000. Teve muita gente que comprou essas máquinas aí no mercado também. Tiago, era EcoSolvent ou não era solvente mesmo? Era EcoSolvent. Já tinha uma pegadinha. Era um solvente mais baixo, não era um hard solvent, Sim. né? Era um solvente mais baixo. Mas, e aí, nesse momento, a HP decidiu comprar empresas também desse setor. Então, ela comprou
comprou a Cytex, já era renomada no mercado, que aí sim usava algumas tintas hard solvent. Comprou a NUR também, comprou a Color Span, comprou algumas empresas desse mercado, desse segmento. E, enfim, a gente sempre preza por ser o líder de mercado, né? Então, a gente comprou as máquinas que eram referência, as marcas que eram referência na época. Mas a gente nunca deixou de trabalhar com o desenvolvimento de tecnologias sustentáveis, né? E em dado momento, foi em 2008, pela primeira vez, uma drupa, a gente apresentou a tecnologia látex, HP látex de impressão. Você tem, né, a linha do tempo, né? Sim, eu tenho. Eu vou até projetar aqui. Acho que já está... Ele só vai mudar o canal. Já está até projetando aqui, vamos ver. Tá aqui, né? Então, se a gente der uma olhada, ó, em 2008, a gente apresenta pela primeira vez a tecnologia látex na drupa, né? Nessa época... Desculpa, qual que era o modelo? Na época, inclusive, a gente não chamava o produto de HP látex. Ele chamava-se HP Design Jet 65500. Tá? 65 mil, na verdade. Eu acho que era isso, para falar bem a verdade. Mas era Design Jet e era 65 mil, alguma coisa assim, tá? Então, a gente lançou o produto justamente nessa época. E a partir de então, a gente veio lançando uma série de... produtos, né? Então, a gente... essa impressora inicial, ela tinha 2,5 metros de largura de impressão. Depois, a gente lançou a tecnologia látex, a mesma tecnologia, só que em formatos menores, em 60 polegadas, em 42 polegadas. Depois, em 2010, a gente já teve uma modernização das plataformas, e aí com máquinas de até 3,20, trabalhando com 2 rolos. E aí, a partir desse momento, né, de 2010, a gente começou a... o pessoal de desenvolvimento de produto, quando eles lançam um produto para o mercado, para eles aquele projeto morreu. Então, eles assumem um novo. E a nossa área de desenvolvimento está sempre em constante desenvolvimento. Então, a gente foi lançando, já fazia parte, né, do nosso planejamento de lançar impressoras com formatos menores para atender todos os públicos, eram necessidades do mercado, mas então a gente foi evoluindo. Em 2011 a gente lançou a segunda geração da tecnologia látex, já com uma série de mudanças tecnológicas, melhorias mesmo, com relação ao aquecimento, mudou um pouco da tinta, e assim a gente foi evoluindo, né? Então, vocês veem aqui que de 2011 a 2013 a gente permaneceu ali com a geração 2, e em 2014 é que a gente deu um grande salto. Eu costumo dizer que foi uma revolução na tecnologia a HP látex, porque foi justamente em 2014 que a gente conseguiu passar de um produto que o pessoal às vezes ficava um pouco, poxa, uma tecnologia nova, tal, né? Para, olha, agora sim a tecnologia está consolidada, a gente pode comprar. E realmente foi um boom de vendas. A gente, com a geração 3, com a série 300, né? E aí, a partir desse momento, a gente já estava com o nome HP látex, não era mais uma HP Design Jet, era uma HP látex. E aí, a partir desse momento, a gente deslanchou no mercado com a tecnologia. Bom, a gente já passou pela geração 3, a geração 3 também já foi descontinuada, e hoje o que a gente tem no mercado já é a geração 4. Ao longo dessa jornada, né, a gente teve algumas coisas que foram acontecendo em paralelo. Por exemplo, a HP deixou de comercializar tecnologia solvente. Aliás, quando ela lançou a látex, já anunciou que solvente não queria mais, né? Não dava mais, e acabou com isso. Depois, a gente ainda manteve alguns produtos
que eram UV no nosso portfólio, mas em certo momento a gente percebeu que com a tecnologia látex, a gente também conseguia imprimir em rígido. E a partir desse momento, a gente já não fazia mais sentido ter uma tecnologia agressiva ao meio ambiente no nosso portfólio, então a gente eliminou tecnologia solvente, tecnologia UV, e a gente tem todo o nosso portfólio com tecnologia látex, que diga-se de passagem, é uma tecnologia de impressão à base de água, que não agride o meio ambiente, que não agride os operadores, e a gente aí sim está totalmente conectado com a diretriz da companhia, né? E, Tiago, falando látex é só a tinta que é a base d'água ou é todo um sistema, cabeça de impressão, equipamento e tudo? Sim, é tudo tá com suprimentos, né? Com fluidos à base de água, né? Então, a gente não tem esses contaminantes, algo que é nocivo à saúde. Então, as cabeças de impressão, elas são térmicas, né? Princípios geral, diferentes do solvente. bem diferente da solvente, que utiliza a cabeça piezo, né? A cabeça de impressão, ela é desenvolvida pela própria HP, não é que ela é uma peça de um terceiro, não é tudo projeto HP, todo o ecossistema é tudo desenvolvido pela HP. Desde a tinta, o equipamento, as cabeças, os kits de manutenção. Software também? Tudo HP, inclusive a parte interna da máquina. Quando a gente vai para software, a gente tem uma estratégia aberta de software. Isso significa que o cliente que prefere usar, por exemplo, um Onyx, um Caldera, um SAI, ele tem a opção de optar por aquele, né? Ele seleciona aquele software e passa a utilizar com a nossa máquina. O legal é que a partir da geração 3, a gente deixou o perfil de mídia associado à impressora, e esse perfil era compatível com qualquer software RIP do mercado. Então, a gente tem, por exemplo, em alguns dos nossos equipamentos, um espectrofotômetro integrado, né? Para quê? Para que a gente consiga criar o mapa de cores que a mídia consegue reproduzir, e com isso entregar a máxima fidelidade de cores, a máxima qualidade de impressão naquela mídia, naquele modo de impressão. Em geral, no mercado, os concorrentes, eles acabam fazendo isso, até a gente fazia isso, através de um processo manual. Você tem que criar um perfil com espectrofotômetro, e quando você faz esse processo, esse perfil de cores, ele fica preso ao RIP no qual você criou. Sim. Então, o legal é que com a geração 3, a partir da geração 3, as máquinas que têm o espectro, você não fica dependente do RIP. Se você está usando um RIP e por algum motivo você quer mudar de RIP, você consegue migrar os seus perfis com extrema facilidade, porque eles não estão associados ao RIP, e sim à impressora. Sim. Enfim, são uma série de mudanças, de evoluções que a gente teve, que quando você olha para o mercado, ninguém tem isso. Eu mesmo, quando precisava fazer perfis, né, com as nossas máquinas anteriores, com as nossas solventes, né, a gente tinha uma estratégia ainda de software aberto, né, de RIP aberto, mas aí era assim, o cliente está usando um Onyx, poxa, tem que criar o perfil do Onyx. Não, mas o outro usa o SAI. Então, isso fazia com que cada mídia para a qual eu precisasse criar um perfil, eu precisasse ter um perfil para cada um dos RIPs. Se a gente tem 3 RIPs, são 3 perfis, no mínimo, para cada mídia, mas a gente sabe que tem evoluções de modos de impressão. Sim. Então, assim, ficava uma biblioteca gigantesca, um trabalho infinito. E, assim, eu até entendo um pouco a concorrência, que a gente vê que a concorrência tem quantidade de perfis muito mais limitada do que a gente entrega para os nossos clientes, com uma biblioteca, inclusive, disposta
online, para o cliente fazer o download direto do painel da máquina. Ao invés de ele ter que gastar o material dele para criar o perfil, ele ainda tem a opção de fazer o download direto do painel da máquina e conseguir entregar a qualidade que ele precisa naquela mídia. Ou seja, vocês estão fazendo a vida mais fácil, né? Do operador, né? Muito mais fácil. Exatamente. Quando você falou de equipamento com espectrofotômetro, eu achei que já tinha na geração 1. Não, então foi na 3. Geração 3. Não, a partir da geração 3 tá. é que a gente conseguiu... Isso é uma revolução no mercado, né? De impressão, né, Thiago? Sim, exatamente. Foi uma revolução. Não eram todos os modelos que tinham o espectro, mas a gente tinha muito cliente que optava pela 360, depois 365, justamente por conta de ter o espectro. Vocês têm lançamento todo ano. Sim, 2019, se a 2012, gente der uma olhada, a gente teve lançamento todo ano mesmo. Todo ano a gente teve alguma novidade aí para o mercado. E o espectrofotômetro hoje é básico, em todo equipamento tem? Não, a gente permanece... É um opcional. Porque como a gente tem uma biblioteca muito grande de mídias, e a gente sabe que muitas vezes os nossos clientes acabam utilizando perfis genéricos, ainda que a gente tenha uma plataforma grande de perfis, às vezes o cliente fala, não, mas esse material aqui para mim, esse genérico está o suficiente, porque os genéricos da HP também são fantásticos. Mas, enfim, ele pode abaixar o genérico, pode abaixar o perfil adequado da mídia, e aí que é o mais recomendável, porque aí sim você vai estar falando de cores corretas, né? Repetibilidade daquela cor também. Então, como a gente tem alguns clientes que não estão tão preocupados com isso, né? A gente deixou um modelo sem, que é o modelo justamente de entrada. Para aqueles clientes que atendem já grandes marcas, que precisam entregar aquele logo no Pantone correto, aí sim vai fazer todo sentido, né? E facilita muito a operação, porque a máquina faz o processo em 30 minutos, 45 minutos. Na verdade, geralmente dá uns 30 minutos. E o cliente basicamente precisa informar o nome do material e clicar e apertar 2 vezes o botão para ela ler os patches e no final ela te entrega o perfil pronto. Mas mesmo o modelo de entrada, você não deixa o cara na mão, né? Você está com esse banco de dados aí, né? Sim, você está com um banco de dados gigantesco, né? Então, hoje na nossa plataforma, a gente deve estar por volta de uns 2.000 perfis de cores entre as diversas plataformas. E são vocês mesmos lá da HP, interno, que Sim. fazem esses perfis aí? Então, vocês pegam uma mídia, por exemplo, de um fabricante nacional e constroem esse perfil ICC. Exatamente. E aí deixa lá na biblioteca para quem... Para Exatamente. todo mundo, na verdade, que é cliente quando de vocês, a gente né? vai lançar o equipamento, não é que ele vem sem perfil. Ele já vem com alguns perfis de fábrica, inclusive a gente faz uma pesquisa no mercado, entre as várias regiões que a gente atua no mundo, para identificar as mídias mais usadas. A gente faz um perfil para essas mídias, ainda que tenham mídias do Brasil, a gente também faz esses perfis e ele já vem disponível na biblioteca quando você vai inicializar o produto, né? Então... Tiago, aproveitando o gancho que você falou, né, dos clientes aí que precisam fazer a impressão com Pantone certo, enfim, pode falar para a gente das aplicações possíveis com as impressoras látex? Sim. Assim, a tecnologia látex, ela nasceu baseada em 3 principais fundamentos. O primeiro era a versatilidade. A segunda era a questão da facilidade de uso, que o Eduardo aqui já acabou. A facilidade está facilitando a vida do usuário. Exatamente. Você pegou um dos pontos, mas a gente tem muitos outros aí. E o terceiro é a questão da sustentabilidade. Então, quando a gente vai para aplicações, a questão da versatilidade, ela é um ponto fundamental da tecnologia. E aí a gente nasceu com uma tecnologia que consegue imprimir em praticamente qualquer tipo de material. Então, a gente consegue imprimir super bem em lona e vinil, que são, na verdade, os tipos de mídia mais utilizados até então no mercado pelas tecnologias solventes. Mas a gente ia além. Então, a gente consegue
A gente ia, não, a gente vai além, né? Porque até hoje a gente permanece com essa característica. Então, a gente consegue imprimir também em papel comum, o papel sulfite, papel 90 gramas, papel couché, papel fotográfico. Tudo isso a gente consegue imprimir com a tecnologia látex sem que haja necessidade de um tratamento para receber a tinta. Porque tem cliente nosso que fala, não, mas com solvente eu também consigo imprimir em fotográfico. De fato, consegue, se o papel for próprio para essa tinta. Ele tem que ter um tratamento. Isso implica em maior custo do material. E com látex, não. Você pega o couché da gráfica, você consegue imprimir numa látex. Você pega um papel fotográfico, você consegue imprimir numa látex. A gente tem casos de clientes, por exemplo, que tem 4, 5 máquinas para imprimir só quadro em papel. O negócio dele é a impressão de quadro. Quadro em papel. E é látex. Às vezes ele explora um pouco o negócio de canvas. Também dá para fazer com látex. Fine arts, né? Fine art, não é bem um fine art, porque é uma impressão decorativa que ela não vai atender os critérios de longevidade, né? O mercado não consegue entregar o ganho de ponto, a tinta é diferente do que uma tinta de uma Design Jet Série Z, que é base de pigmento mineral. Então, tem uma série de outras questões aí, mas, de fato, ela consegue entregar uma impressão bastante robusta e, de certa maneira, fina para a decoração. Assim, a gente tem clientes, por exemplo, que tem uma Design Jet Fine Art, uma Design Jet Série Z para impressão do Fine Art, mas ele fala assim, poxa, mas não são todos os meus clientes que querem pagar pelo Fine Art, eu preciso de uma alternativa com boa qualidade de impressão, mas com menor custo de impressão. E ele vai para látex. Então, eles têm geralmente uma Z, uma Design Jet Z e uma HP Látex para produção de quadros. Mas a gente falou vinil, lona, papel, canvas. Também dá para fazer impressão, por exemplo, em backlight. A grande vantagem da tecnologia látex para a impressão de backlight é que ela entrega a impressão completamente seca, instantaneamente seca. Então, a gente sabe que no processo de impressão solvente, você tem que esperar bastante tempo para a tinta secar, né? O recomendável, inclusive, quando você vai fazer envelopamento, às vezes passam de 48 horas, né? Dependendo do que da mídia, enfim. E ainda que você não vá fazer o envelopamento, mesmo que você vá manipular aquela impressão, um vinil adesivo vai demorar, no mínimo do mínimo, umas 6 horas ali para conseguir secar. Numa carga de tinta convencional. Agora, imagina quando você coloca 200% de carga de tinta. Aquilo que demorava, vai demorar o dobro no mínimo, né? E com látex, não. Ainda que você esteja utilizando 200% de carga de tinta, ainda assim você vai conseguir ter a secagem instantânea. Desculpa, essa é a entrega do mercado de comunicação visual, que não tem tempo para esperar para secar, né? Exatamente. Entrega, né? E esse é o ponto, né? Então, como ele não tem tempo, a gente está entregando isso como uma vantagem competitiva para que ele consiga entregar um produto de excelente qualidade, porque a densidade de tinta, de cores, é maior. De maneira que quando você coloca a luz de fundo, você não tem aquela impressão lavada, né? Vira e mexe. Bom, acho que vocês também, né? Como estão na área de comunicação visual, você vira e mexe, vai no shopping, você olha uma impressão e fala, nossa, não acredito que a pessoa aceitou essa impressão para ficar na vitrine da loja. E assim, uma das coisas que eu reparo muito é a caixa de luz. Então, às vezes você vê aquela caixa de luz com aquela impressão apagada, eu falo, nossa, mas não é possível isso. Não é possível. É que na hora de mostrar para o cliente, apaga a caixa. Desliga a luz, né? Pode ser, né? Pode ser. Então, enfim. Então, a gente consegue imprimir também em caixas de luz, fazer backlights, né? E uma das aplicações nas quais a látex se consolidou também foi na parte de decoração.
a gente consegue entregar uma qualidade, né? Então, a gente falou do vinil, do canvas aqui, que é um elemento decorativo, né? Na pandemia, então, deu um boom a impressão em canvas, muito cliente imprimindo em canvas. Mas a gente consegue ir além do canvas, a gente consegue imprimir em papel de parede. E aí, o legal é que quando você imprime em papel de parede com uma tecnologia látex, você tem a tinta à base de água, que não agride as pessoas que vão estar naquele ambiente. Sim. E você tem um papel que também está certificado para ser colocado no ambiente. É um papel reciclável, né? Papel, em geral, papel de parede é um papel reciclado. Sim. Então, inclusive lá fora, existem uma série de normas e certificações para você instalar um papel de parede numa escola, para você instalar um papel de parede num hospital. Por quê? Porque é sabido que... Locais sensíveis. Né? São locais sensíveis à saúde humana. Então, imagina, como é que você vai colocar uma impressão feita numa tinta solvente ou UV, que às vezes, inclusive, na tinta tem um rótulo que pode causar câncer, você vai colocar uma impressão dessa num hospital. Assim, você vai colocar uma impressão dessa num berçário. Porque a gente sabe que, mesmo depois da impressão ser curada, né, numa máquina que seja solvente UV, ainda assim ela está, às vezes, eliminando componentes voláteis que vão para o ambiente. E é por isso que fora existem essas certificações, para não agredir a saúde de quem está naquele ambiente. Então, existem certificações para você... que é a chamada Green Guard, né? Então, existe a Green Guard, tem inclusive 3 categorias. Uma que é de um painel, na verdade de um quadro impresso, que seria a categoria mais baixa. Depois você tem uma categoria que é a de uma parede impressa. E depois você tem uma última categoria que você pode envelopar a sala inteira sem ter risco nenhum à saúde. E a HP está com esse top, né, de categoria aí de Green Guard. É a mesma coisa da mídia, né? A mídia tem que não ter materiais pesados, por exemplo, né? no PVC, e a tinta também, né? Tem que seguir a látex segue essa bandeira aí, né? Não ter componentes contaminantes, né? Exatamente. Não é só o solvente lá na impressão, né? Tiago, agora uma dúvida. Qual é a limitação? Quais são as mídias que a látex não imprime? Ou não existe? Olha, a gente tem, de fato, todos alguns os limitantes. plásticos, substrato rígido, metal, por exemplo. Então, madeira, tecido. Vamos lá. Então, a gente falou de flexíveis, né? Então, tem alguns materiais que a gente tem algumas limitações. Então, por exemplo, tecido. A gente falou do canvas. Imprime super bem. Agora, quando a gente vai para tecido de algodão, a gente também consegue imprimir. Tecido de fibra natural, como linho, dependendo do linho, também consegue imprimir. Dependendo do poliéster, também consegue imprimir. Então, em geral, a nossa experiência com tecidos é que a látex consegue imprimir em quase todos. Só que essa impressão não tem resistência à lavagem. Então, essa é uma limitação. Então, você não vai aplicar ela para moda, por exemplo. Seria para decoração. Né? Então, ela não é uma alternativa a um processo de sublimação. Porque, assim, quando a gente fala que látex consegue imprimir em algodão, todo mundo, nossa, resolveu o meu problema. Finalmente, eu tenho uma impressora que consegue imprimir direto em algodão, né, com um preço acessível. E... agora, a gente tem essa limitação. A gente
não consegue imprimir num tecido ter resistência à lavagem. Na verdade, até consegue, dependendo do tecido. Geralmente, esses tecidos estão disponíveis nos Estados Unidos. Você precisa passar por uma calandra depois do processo de impressão. Você consegue dar uma fixação maior nele. Mas aí fica um processo um pouco... oneroso, né? Oneroso e demanda de muitas coisas. Acaba que essas mídias não são vendidas no Brasil e a gente não tem isso aqui disponível. Uma outra limitação que a gente pode ter com relação a materiais sensíveis ao calor. Então, como é que a gente consegue entregar uma impressão com secagem instantânea? Porque a gente tem um sistema de cura imediatamente após a impressão. Esse sistema trabalha com calor. E embora a gente venha melhorando cada vez mais a eficiência desses aquecedores ao longo da evolução da tecnologia, ainda continuamos utilizando calor. Então, tem algumas mídias que são sensíveis ao calor e que elas acabam deformando quando a gente coloca na impressora. Então, mas essa temperatura é alta? a temperatura pode chegar até 116 graus. Que chegava até 116, hoje a gente já deu uma bela reduzida, né? Então até a gente também começa a utilizar um sistema de câmara que retém o calor, então a gente não precisa ficar com o aquecedor ligado constantemente, ele só vai mantendo a temperatura. Enfim, a gente foi evoluindo nisso. Mas você fala que a mídia tem mídias que não resistem a essa temperatura, mas isso também para o solvente? Sim. Não, eu digo, por exemplo, aqui como a látex consegue imprimir tanta versatilidade de mídias, às vezes os clientes querem, vou imprimir num material que ele para fazer mais fino, por exemplo. para fazer poxa, me fugiu a palavra, mas é um termossensível, que ele encolhe quando você... E a gente colocou na máquina, ele já retrai. Então, é um material que há uma certa limitação. Mas eu vou falar para vocês, a todo mês a gente descobre uma novidade com a máquina. Às vezes os clientes acabam testando aplicações novas e avançando com... Tem como você dar um exemplo para a gente dessas aplicações, assim, pelo menos? Olha, algumas mais assim, inusitadas, né? A gente, por exemplo, teve um cliente que imprimia luvas de boxe com a impressora. Teve um cliente que fazia... São aplicações, assim, a luva de boxe, ela depende de algumas coisas, porque tem um atrito muito grande, mas como a látex tem um componente de resistência a arranhões na tinta, isso acaba fazendo com que a impressão, mesmo sem laminação, tenha uma durabilidade maior. Mas, para algumas situações, a gente recomenda, sim, aplicar uma resina de proteção ou fazer algum tratamento pré ou pós, ou usar um material que tem uma resistência maior. Mas, enfim, esse cliente é um cliente, né? Temos um cliente que faz, aí, por exemplo, luvas de boxe. Temos clientes... Imprimindo com a tinta branca, no caso, né? Porque... Não, mesmo material. Não, mas também a látex também ela tem... Sim, a gente tem modelos que tem tinta branca. Então, a tinta branca veio com a geração 4. Então, foi uma evolução. Até a geração 3, a gente não tinha impressoras com tinta branca. Então, com a geração 4, a gente lançou... Então, é mais recente também, né? E outras cores além do CMYK? Não, mas espera só um pouquinho das aplicações diferentes. Luva de boxe? Luva de boxe. Então, por exemplo, a gente tem clientes que fazem também painel de membrana, que é para... Eletrônicos. Eletrônicos. E
assim, você consegue uma excelente resistência e, de fato, a nossa tinta é que entrega a maior resistência, de acordo com os nossos clientes, né, esses que estão utilizando, dá a maior resistência em relação às outras tecnologias do mercado. Então, resistência a arranhão e tal, né? Então, os clientes adoram a qualidade, a resistência, secagem instantânea. Então, uma aplicação bem diferente do que a gente está acostumado, né? Como eu já falei, decoração, né? Papel de parede. A gente tem clientes que compram máquina para imprimir exclusivamente papel de parede. Temos clientes que compram máquinas para imprimir exclusivamente canvas, quadros em canvas, esses de painel de membrana. Tem cliente que tem 2 máquinas dessas para fazer só painel de membrana. Enfim, a gente tem uma série de aplicações. Agora, poxa, eu não estou lembrando alguns casos assim, mas, por exemplo, nos Estados Unidos também, a gente tem um cliente aí muito voltado para vinil adesivo. Não é uma aplicação tão diferente, mas o modelo de negócio é diferente. Então, nos Estados Unidos, um cliente comprou uma máquina para fazer adesivos de personalização de objetos. Então, se você entra, né, sabendo que o mercado de gamer, por exemplo, é um mercado que está em ascensão, todo mundo fala de game para todo lado, a HP comprou a HyperX, que é uma empresa só de gamer, de coisa para gamer, né? Enfim, ele desenvolveu uma linha de adesivos para PlayStation, para Nintendo Wii. Ele licencia e só faz? E aí ele coloca, assim, você precisa medir, não precisa nem licenciar, pensando bem, né? Porque assim, se você tiver a licença, melhor, porque você valoriza o seu produto, né? Agrega valor. Agora, se você medir, você pode pegar e vender, olha, com um mote do, sei lá, militar, com um mote, não sei o quê. Enfim, você vai desenvolvendo adesivos não só para videogame, ele monta skins, na verdade, para... até que a gente estava conversando outro dia, né? Sobre o robô aspirador. Você pode colocar também em cima do seu robô aspirador, sei lá, um skin de cachorrinho. Customiza. Enfim, você customiza tudo, né? Então, ele desenvolveu isso. A gente tem clientes que abriram empresa para fazer customização de portas. Você entra no site deles, as portas são geralmente padrão, né? Então, você entra lá, você tem uma infinidade de adesivos, de imagens que você pode aplicar na sua porta, né? E, assim, você faça você mesmo, né? Tem gente imprimindo em vinil adesivo também para fazer o que a gente fala de reforma sem obra, né? Então, você tem aquele azulejo na sua casa que você, poxa, esse daqui tá bem antigo, né? Como é que eu vou ter que gastar dinheiro para reformar? Não, você compra um adesivo de azulejo e cola em cima e você reestiliza o seu ambiente com uma nova Tem sinalização também, né? Sinalização de tráfego. Sinalização de tráfego, nossa, ainda bem que você mencionou. De fato, a gente tem crescido muito nesse mercado. Então, a impressão de... Eu até tenho aqui uma amostra feita na Latex. A gente foi homologado pela 3M para imprimir as placas de trânsito. Aqui, então, não sei se dá para ver aqui na câmera. Mas é uma impressão que a gente consegue fazer homologada já para a legislação brasileira, embora essa imagem aqui seja de uma placa americana, a gente sim está homologada para a legislação brasileira. Mas aqui tem um overlay, tem uma proteção por cima, né? Muito bem lembrado. Assim, para você atender a norma, sim, você precisa aplicar o overlay. Para você obter a garantia que é provida pela 3M, você tem que imprimir dentro do padrão, com o perfil correto, que está disponível na nossa biblioteca online, e também aplicando o overlay.
Tá? Então, quando você segue tudo isso... porque são normas mesmo, sim, ISO, as normas determinadas pela 3M. Então, aí assim, você está apto para entregar um sinal de trânsito regulamentado. A gente entra agora num nicho, num tema que é durabilidade, né? Então, você estava falando de decoração, né? Eu lembro que em projetos que eu trabalhei, hospital, né? Você estava falando de hospital. Sim. Ali eu lembro que eu estava numa reunião num hospital e a gerente lá do hospital falou assim, olha, Edu, para entrar material que ele tem que ser resistente ao hipoclorito de sódio, que é a água sanitária, né? A tinta hoje a látex precisa de um overlay ou não? Ele imprime direto, por exemplo, num vinil e aplica ali na parede do hospital, resiste? Sim, a gente consegue ter uma resistência, mas quando a gente vai para aplicações de longa exposição, como a gente fala, sim, a gente recomenda aplicar uma laminação ou alguma espécie de verniz por cima, porque se você vai ter assim, a impressão látex, ela resiste ao álcool, mas não ao álcool 90%. Ah, tinha isso também do álcool. Né? Então, assim, ela até consegue dar uma resistência. Agora, assim, se você vai limpar, sei lá, toda semana, então você já está num ambiente muito hostil, vamos colocar assim. E aí, sim, a gente recomenda aplicar algum tipo de laminação. Isso vai ser, assim... necessário para qualquer tinta, né? Porque a gente tem estudos da tinta látex comparada com outras tintas do mercado. E quando a gente vai para esse tipo de aplicação, para esse tipo de resistência, melhor dizendo, a gente tem que a tinta látex ela tem, às vezes, maior resistência ou resistência igual do que as outras tintas do mercado. Então, ou seja, a gente está ou no mesmo nível ou um nível acima do que se entrega hoje no mercado. Isso significa que se você precisa laminar, se você está num ambiente hostil que precisa de laminação, com outras tecnologias, muito provavelmente com a látex você pode nem precisar ou vai ter o mesmo tipo de laminação. Isso é uma verdade, porque eu já vi projetos em hospitais, vou voltar em hospital, onde era um vinil, flexo e uma proteção. Sim. Você vê, eu tenho flexo e tem que ter a proteção, senão não vai ter essa resistência química, abrasão sim, mas, né, então, se vocês também precisam de uma proteção, tá no mesmo nível que você falou, né? Sim, exatamente. Né? E o legal é que quando você tem uma impressão látex, ainda que você tenha que laminar, a sua impressão sai seca instantaneamente. De maneira que você já está pronto para entrar com a laminação. Você não precisa ficar aguardando 24, 48 horas, né? Aquela desgaseificação da impressão, principalmente solvente, né? Sim. Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem. E aproveitando esse gancho, como é que funciona a látex? Eu tenho aqui uma animação que eu posso mostrar que ajuda bastante a entender esse processo. Então, se a gente der uma olhada aqui na televisão, a gente vai ver que a tinta látex ela é composta de água, como a gente falou. A água é o veículo, né, o que conduz os pigmentos para a mídia. Né? Então, a água, o pigmento que vai dar a coloração e as partículas de látex, né, que dão aí essa resistência da impressão. Então, quando a gente entra num processo de impressão látex, já falando da geração 4, a gente tem um cartucho que é o otimizador. Tá? O que é o otimizador? Ele é um cartucho, uma tinta, na verdade, incolor, que tem uma carga positiva. E esse é um pouco o truque de como que a gente consegue imprimir em tantas mídias sem tratamento
e conseguir uma adesão da tinta, além de uma resistência, né, da impressão e uma durabilidade em ambiente externo. Então, com o otimizador, a gente garante que a gente vai ter a nitidez. E atenção, o otimizador, ele não é um primer, tá? É importante deixar isso claro, porque tem gente que acha que a função do otimizador é melhorar realmente a adesão da tinta na mídia. Na verdade, não é que ele vai melhorar a adesão, ele até consegue... A tinta que vem logo na sequência, ela vai se fixar aqui nos pontos positivos e negativos, mas ela tem uma função muito mais de nitidez, de o ponto ficar no local correto, do que melhorar a adesão, melhorar a aderência da tinta na mídia, tá? Isso é uma característica da tinta látex, é uma tinta emborrachada, entre aspas, né? Látex é um componente químico, né? Que imita aí a borracha, o látex a gente encontra na natureza, mas é um pouco por isso que a gente consegue essa resistência, Mas em todas as impressões sempre tem um otimizador? Sempre, sempre. Tem algumas que o otimizador ele é regulável, então você pode colocar mais, menos, depende da mídia. Aquelas mídias que você não está conseguindo alcançar a nitidez que você precisa, você aumenta. Aquela que você vê que já tá te atendendo, você pode diminuir. Então, tem mídias que usam menos, tem mídias que usam mais, né? Mas, enfim. Então, o otimizador ele tem a função de entregar a nitidez. E ela é uma carga positiva. A gente entra com o otimizador, depois ele vai se uniformizar aí sobre a superfície da mídia e, na sequência, a gente vem com a tinta, que tem carga negativa. E já na tinta, a gente continua com as partículas de látex ali, né? Então, isso tudo é simultâneo? Sim, é tudo simultâneo. Simultâneo. Então, impressão 8 passadas, 6 passadas, cada passada tem a sua função ali, vai jogando e isso vai se compondo durante as linhas de impressão. E é uma cabeça específica para o otimizador? Sim. Que ele tem uma vai na frente. Isso, exatamente. Tá. Né? Então, o otimizador ele vai na frente e depois vem já na sequência as cores. Então, você tem as cargas negativas, né? Positivo e negativo se atrai, então o ponto vai para o lugar correto e aí você consegue entregar uma impressão com nitidez. E na geração 4, a gente tem um cartucho extra que é chamado de overcoat. Por que a gente fala de selecionado ou não selecionado? Estaria melhor a tradução se fosse ativado. Então, assim, é um cartucho extra que vai dar a resistência a arranhões. Então, na geração 3, o overcoat ele estava embutido em todas as cores. Na geração 4, a gente removeu o overcoat e colocou ele com um cartucho independente. De maneira que quando um cliente vai laminar uma impressão, que a gente acabou de falar aqui, ele pode desativar o overcoat. Para que ele vai gastar mais tinta se ele vai laminar a impressão? Ele não vai precisar colocar uma resistência se ele vai colocar uma proteção por cima da tinta. Então, a gente ajuda o cliente a ter uma economia aí nesse sentido. Isso somente na geração 4. Então, ele pode selecionar ou não selecionar. Se não for laminar, recomendável utilizar, tá? E aí você avança para o sistema de cura, que vai evaporar a água da tinta e derreter as partículas de látex. Com isso, a gente consegue ter uma impressão completamente pronta para usar imediatamente após a impressão, né? E o legal, olha, que quando a gente tem o componente de resistência a arranhão, mesmo depois que você termina de imprimir, você vê ali, né, o nosso especialista lá de Barcelona, o Roman, você já pode tentar arranhar a impressão ali e ela já está completamente... Eu queria ver se ele tem unha ali. Não é? Coisa de técnico, não, né? mas assim, Duvidando. eu acho que é bem importante isso que você falou, porque quando a gente lançou a tecnologia, né, a geração 3, essa era um ponto que era característico, mas a gente não falava muito. Aqui no caso é um vinil branco. É um vinil adesivo
E ele, inclusive, imprimiu com o branco ali. Então, a gente então, fala nas impressões com branco, também a gente continua com overcoat. Então, ela não é que ela vai resistir só na impressão colorida. Vai resistir também na impressão com branco. Imprime vidro também? Vocês imprimem direto em vidro, látex? Olha, vidro ainda não testei. Eu tenho aqui impressões em rígidos feito num alumínio composto, aqui feito em madeira. Eu tenho aqui também uma chapa de PVC, chapa de foam board, plástico conjugado, que é o polionda, né? Enfim, tem uma série de coisas, mas o vidro eu ainda não testei, para falar bem a verdade, viu? As máquinas de impressão em rígido, a gente tem algumas poucas vendidas no Brasil. Então, um pouco por conta disso... Então, por conta disso, é que eu não tenho muita informação sobre a impressão em vídeo. Mas assim que eu tiver a oportunidade de pôr as mãos nas máquinas de impressão com rígido, eu vou fazer esses testes também. Mas assim, quando você fala de vidro, em geral, mesmo as outras tecnologias acabam colocando um primer para conseguir dar adesão, né? E aí sim vai fazer sentido. E assim, eu acho que não vai ser diferente do que vai acontecer. Só para complementar também, que a gente estava falando do processo e também das aplicações, a tinta branca abre quais aplicações, quais negócios? Você tem a tinta branca de diferenciais, assim, como diferencial. Porque você falou que, inclusive, né? A gente estava falando da tinta branca de tinta branca. As luvas, por exemplo, né? Então, assim, sim, ter o branco, sim. ele é um diferencial que abre oportunidades aí, né? Sim. Eu ia falar uma outra coisa que até me perdi aqui, mas enfim, vamos... sobre a questão do branco, né? Então, o branco é uma coisa também que os clientes ficam, poxa, mas para que eu vou usar o branco? Né? A mídia já é branca, para que eu preciso do branco? Mas aqui está um exemplo. Na verdade, para esse tipo de coisa, né? Então, quando você vai para mídias que não são brancas, aí é que começa a fazer todo o sentido a utilização da impressão em branco. Por exemplo, um acrílico. Né? Eu tenho um acrílico aqui impresso e esse acrílico foi impresso com branco no fundo. Né? Eu posso dar destaque em alguns casos aqui, por exemplo, essa imagem ela é transparente. Essa mídia, na verdade, ela é transparente. É um jateado, na verdade. Né? Mas... quando eu aplico branco de fundo, eu aplico branco só em determinadas áreas, dando ênfase para uma mensagem que eu queira passar. Né? Esse é um outro exemplo que eu tenho também, uma impressão de branco numa chapa rígida. Né? E assim, eu estou usando exemplos rígidos aqui, mas poderia muito bem ser um vinil preto. Né? A gente tem um caso aqui, eu tenho até alguns exemplos aqui de um book que eu trouxe, só de impressão em branco. Então, tem o branco sendo aplicado num... Quer ver? Vou pegar uma aqui que eu adoro. Que ou é como aqui. fundo ou como uma parte da imagem. Então, olha só. Olha isso aqui. A mídia é dourada. Mas aí, quando eu coloco branco, eu cubro o branco dando fundo para a cor eu deixo os vazados dourados. Então, nossa, me abre uma infinidade de oportunidades. Coisas que eu não preciso ter uma tinta dourada. Eu posso usar um material dourado e começar a fazer coisas diferentes. Coisas que os meus concorrentes não vão conseguir entregar porque eles não têm o branco. Então, assim, o branco, ele abre muitas possibilidades. Por exemplo, eu falei do painel de membrana. Muitos clientes estão comprando a máquina com branco porque ainda que eles tivessem uma máquina que conseguisse imprimir no policarbonato, ele precisava para colocar o branco na serigrafia. Teria que usar dois processos. Dois processos. E um processo totalmente artesanal, que é a serigrafia. Então, né? assim, você agiliza o seu processo de impressão, né? Esse caso aqui é uma mídia dourada, prateada, né? Então, uma infinidade de aplicações que você consegue utilizar. E, assim, pensando em coisas diferentes, né? Olha isso daqui, né? Esse daqui é um exemplo em que eu consigo manter a transparência do material,
mas já utilizar o branco para dar a intensidade necessária das cores que eu quero mostrar. Então, eu brinco com a transparência, ao mesmo tempo com as cores, com o fundo do branco, né? Então, assim, tem muitas coisas que se podem fazer. Aqui, eu estou procurando aqui, deixa eu ver se tem mais um exemplo. Esse aqui, ó. O branco, ele é como se fosse um bloqueador, né? Ele bloqueia a cor de baixo. Sim. Né? Se você está lá no prateado, ele bloqueia o prateado e você coloca a cor em cima. Exatamente. E se fosse um transparente, ele cria um fundo, né? No caso do Exatamente. Então você... É um ótimo ponto isso, Eduardo. Porque... E são camadas diferentes, né? Sim, porque você consegue trabalhar... É importante deixar claro isso, porque assim, eu tenho uma tinta branca. Então, como é que eu vou usar essa tinta branca? Eu tenho um modo de impressão spot, que significa que eu vou usar o branco como uma cor especial, é uma sétima cor no meu processo. Que é o caso da madeira ali, né? No caso da madeira, vai sair um spot aqui. Eu posso usar... Ou, por exemplo, se eu tenho uma mídia preta, a gente usou muito isso nas feiras, tem uma mídia preta. Aí eu transformo aquela imagem em PB e converto o canal em branco. Então, eu uso a mídia preta, imprimo só com o branco é a cor especial, e assim, o resultado é fantástico, imprimindo numa mídia preta brilhante, por exemplo. Né? E aí, já começam algumas vantagens que a gente tem. Porque quando você vai para um processo UV, você está sempre fosco. Então, ainda que você use uma mídia brilhante, você imprime e fica fosco. Então, aí você tem que colocar um laminador. Então fica frustrante o processo, né? Enfim, modo spot. Segundo modo, 2 camadas. E aí, 2 camadas, você tem variações. Você pode colocar o branco por cima da camada de cores ou o branco por baixo da camada de cores. E aí vai depender de como você quer mostrar a sua imagem, né? Então, em geral, se você vai imprimir com atrás do acrílico, como esse caso aqui, né? Ou se você vai imprimir pela frente, né? E espelhado para você colar num vidro, por exemplo, né? Então, depende muito do seu processo, mas dá para fazer das 2 maneiras. Então, esse é o processo de 2 camadas. A gente ainda tem um que chama-se de 3 camadas. Nesse processo de 3 camadas, eu tenho cor, branco e cor. Então, nesse processo, uma aplicação que eu acho fantástica é um Night and Day, mas um Night and Day diferente. Por quê? Porque de dia eu posso colocar uma imagem, né, que vai ter 100% de carga, coloco o branco com 60% e no fundo eu coloco uma outra imagem, talvez com uma imagem que a gente fez numa feira, por exemplo, era uma imagem de uma paisagem no final da tarde. E aí quando eu acendi a luz do fundo, a imagem que eu coloquei de fundo atrás do branco foi da mesma imagem, só que de noite. Então, quando eu acendi a luz, aquela imagem ela se compunha e dava um resultado diferente na minha impressão. Então, são coisas que você só consegue fazer com o branco. Né? E isso eu estou falando 3 camadas. Agora, existe ainda a opção de fazer 5 camadas. Nesse processo, a gente tem cor, branco, preto, branco, cor. Seria um frente e verso, porém imprimindo no sentido único. Então, eu coloco e deixo rodar. Você matou uma pergunta que eu ia fazer. No passado, a gente usava muito isso em serigrafia, aí tinha que colocar uma camada de prata, uma camada de branco, uma camada de preto para dar o poder de cobertura. Acho que essa construção sua atende isso. Exatamente. É aqueles adesivos que eu aplico em vidro que tem visualização desse lado e desse lado aqui. Isso mesmo, A gente Fantástico. fala, acho que um exemplo que todo mundo vai identificar é o de óleo, né? Troca de óleo, né? Aquele adesivinho de troca de óleo. Na frente é uma imagem, atrás é a outra que você escreve ali quando você vai trocar o óleo.
Tiago, aproveitando aqui que a gente já está quase terminando. Caramba, que rápido! Que rápido! Falei para você. A gente queria, para concluir essa nossa conversa, falasse de tendências, né? Porque como a HP ela é uma desenvolvedora de tecnologia, né? Vocês estão sempre à frente. O que vocês estão projetando aí para os próximos anos? Né? Tendo em vista que a gente tem inteligência artificial, questões de sustentabilidade, enfim, o que o mercado como um todo pode esperar desses desenvolvimentos constantes da HP, né, para os próximos anos? Sim, olha, a gente tem avançado muito, né? Vocês sabem que a gente está numa área de impressão, a HP, né, é uma empresa que está na área de impressão muito forte, mas a gente também está na área de computadores. E a tecnologia artificial é a nova tendência aí do mercado, né? Então, a gente está muito atento, a gente está lançando computadores com inteligência artificial, já prontos para inteligência artificial. Inclusive, já me falaram que eu vou receber um novo aí. Na próxima, talvez eu já esteja com ele, não posso mostrar para vocês, mas... voltando para o nosso mundo de impressão, então a gente está antenado, estamos utilizando a inteligência artificial em todos os nossas construções. E uma das coisas que a gente tem avançado bastante também é a parte de software. Porque quando a gente vai para o nosso cliente, a gente identifica que a impressão, a gente, né, busca facilitar a vida do nosso usuário. Uma outra tendência muito forte é a questão da sustentabilidade. E a gente tem visto que não é só ajudar o cliente na parte de impressão, também ajudá-lo na parte de... no processo mecânico de impressão, melhor dizendo, né? Mas a gente vai além, a parte de software, de entregar dados que consigam auxiliar, né? A gestão do processo dele, saber quanto tempo ele está gastando em cada um dos processos, quanto ele está produzindo de mídia, quanto ele está usando de tinta para cada trabalho, ter essa informação em tempo real na palma da mão dele, saber que a máquina está precisando de uma manutenção programada. Enfim, a gente tem trabalhado muito em cima de softwares. A gente tem uma plataforma chamada PrintOS, que é o sistema operacional da impressão. Então, é uma plataforma online que fica linkada com a impressora, com as impressoras HP Latex, e que vão munindo o cliente, dono da máquina, com informações a respeito dessa impressora. Além disso, essa plataforma também tem outros aplicativos, como, por exemplo, o HP Learn, que é um aplicativo de aprendizagem, de uma plataforma de ensino para operadores, ou mesmo para o próprio dono, para ele descobrir como ele pode se beneficiar de ter um produto que faz uma impressão sustentável, né? Que é uma impressão ecologicamente correta. Então, é uma plataforma de conteúdos. Dentro dessa plataforma, inclusive, a gente tem alguns cursos que são premium para aqueles clientes que assinam um Care Pack de extensão de garantia, por exemplo, ganham esses cursos premium. E lá dentro a gente tem cursos, por exemplo, do Rapping Institute nos Estados Unidos. Tem alguns cursos, inclusive, que são... A maior parte deles, na verdade, são traduzidos. Tem curso de gerenciamento de cores, desenvolvido, inclusive, pelo nosso especialista de cores, um cara super renomado, PhD. Ele que já tem uma série de patentes da própria HP desenvolvida para cores. Ele dá lá uma palestra falando sobre gerenciamento de cores. Então, assim, tem muito conteúdo dentro dessa plataforma disponível para esses nossos clientes. Então, assim, a gente avança em sustentabilidade, a gente avança com a facilidade, né, para os nossos clientes e o PrintOS é uma dessas facilidades. A gente avança também com qualidade de impressão estonteante aí para realmente criar eu diria que o teu cliente ele não compra um equipamento, ele compra um pacote de soluções. Exatamente. Ele compra um negócio que vai conseguir dar um retorno colocando ele num patamar de qualidade, né? Ele, assim...
Muitos dos nossos clientes começam colocando a látex do lado da impressora dele. Ele não é que ele desativa a outra. Ele coloca do lado. E quando ele precisa entregar um produto de qualidade, ele sabe que com a látex ele vai conseguir. Né? Então, ele acaba colocando os serviços premium, consegue ter uma margem maior, porque ele consegue cobrar mais por esse serviço, agregando ainda a mensagem de sustentabilidade que se fala no mundo inteiro. Todo mundo, existem conferências mundiais para falar de sustentabilidade. E a gente está totalmente alinhado. Então, quando vem demandas, né? Esse negócio está cada vez mais forte. E quando vem demandas falando, olha, essa impressão aqui precisa ser feita numa tecnologia látex. Acontece muito isso. Muitas empresas internacionais, globais, falam, não, assim, está especificado. Google tem que ser impressão látex, não tem outra opção. Vem, já é látex. Então, e assim por diante. Uber, mesma coisa. E a gente vai falando. Bom, a gente está num mundo globalizado, né? Então, quando você fala dessas grandes companhias, já vai vir a especificação. E você tendo uma látex, tendo uma tecnologia preparada para o futuro, né, que já não é nem tendência, é uma realidade, você já está pronto para atender esses clientes. Beleza. Muito boa essa conversa. Muito. Legal. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar, é verdade. Uma hora foi pouco, mas assim, a gente vai ter outras oportunidades também. Sim. Agradecer de novo o Thiago, agradecer o Eduardo pela companhia. Essa conversa toda vai estar no nosso canal do YouTube, lá no InfoSign. Então, eu pedi para o pessoal curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal. E se tiver alguma dúvida também, deixar lá nos comentários, também. Que aí o Thiago ou o pessoal da HP está disponível para responder. E seria interessante o Thiago passar os contatos. E também quais são os contatos, né, Thiago? Por favor. Sim. Eu posso deixar o meu e-mail, que acho que é a maneira mais fácil de conseguir me acessar. É thiago.fabrini@hp.com. Enfim, estou à disposição. Obrigado aí pela presença também, pelo convite. Numa próxima, vamos ver se eu já venho com o meu novo computador com inteligência artificial. Eu posso dar uma palhinha para vocês também, mas realmente obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Thiago. Obrigado e até a próxima. E até... Com o computador com inteligência isso aí. Artificial. E venham conhecer as nossas... Se vocês... dá um último recado aqui. Se vocês não conhecem a tecnologia látex, aí ficaram interessados depois de tudo isso que a gente comentou aqui, entre em contato com os nossos canais, né? Pode mandar um e-mail para mim. A gente vê de... Dá um jeito, né? Dá um jeito de conhecer isso ao vivo e fazer testes, tá bom? Legal. Isso aí. Obrigado. Obrigadão, até. Obrigado. Tchau.